1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Aqui está o texto que vai nos acompanhar nessa sessão. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para um relacionamento maravilhoso com o Senhor, com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler novamente. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para um relacionamento. Comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Na versão, o livro, está escrito: Deus vos chamou para um relacionamento maravilhoso com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, dê compreensão. Fale no íntimo do coração, da alma de cada um que está aqui hoje. De modo que as nossas almas sejam por inteiro, completo, transformados, impactados e salvos pela sua graça, pela sua misericórdia, a qual ela é quem está na nossa direção hoje. E ela veio com o propósito de nos edificar. Edifica-nos enquanto estamos aqui. No nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar hoje uma sessão intitulada Obra do Ministério de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. A sessão é intitulada Obra do Ministério de Jesus Cristo. E nessa sessão, nós vamos dividir em 2 subtemas importantíssimos. O primeiro tema que nós vamos tratar hoje, e o primeiro tema que nós vamos tratar hoje, tem como seu subtítulo, neste caso, participando da obra do ministério de Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Hoje nós vamos começar a falar disso. E para quem está a acompanhar todos os cultos aqui da igreja, saberá que estaremos a entrar hoje nessa sessão, e serão 2 sessões que estão a acontecer em simultâneo. Há uma sessão acontecendo nos meios de semanas, muito importantíssimo, vai inclusive nos puxar alguma atenção que nós vamos tratar hoje, do que nós temos tratado nos meios de semana. E nos domingos também nós vamos começar esta sessão, que é complementar do que estão a aprender no meio de semana. Aleluia, meus irmãos. Amém. Ok, preste atenção numa coisa. Obra do ministério de Jesus Cristo. O primeiro tema tem a ver com participando. O segundo tema tem a ver com fazendo a obra do ministério. E isso nós vamos tratar hoje. Eu quero poder te dizer algo, olhe para mim. Antes de alguém fazer a obra do ministério de Jesus, ela primeiro tem que participar da obra do ministério. E essa essa é a porta. Se alguém for a correr para fazer a obra do ministério, ela vai estar inclusa naquele grupo que Jesus disse. Aquele grupo que dizia: nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, vimos milagres, multiplicações em teu nome, mas ele vai dizer: eu não vos conheço. Quando alguém ele faz a obra do ministério sem antes ter participado da obra do ministério, ela não está salva. Ela não se encontra como uma pessoa salva. Não importa o ofício que ela vai ter, não importa o seu título, e nem aquilo que ele vai manifestar como dons, ele não está salvo. Porque eu quero poder trazer algo para vocês que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios. Ele diz que Jesus nos chamou, ou seja, Deus nos chamou para um relacionamento. O chamado de Jesus, quando vem para ti, irmão e irmã, é para participar da glória que ele recebeu do Pai. Jesus, quando chama alguém, é para que esta pessoa venha participar da obra
do ministério que ele recebeu. E para quem não sabe, Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que ele recebeu um ministério do Pai. Ele recebeu um ministério de Deus. E é nesse ministério que quando ele chama-te, primeira coisa que ele quer, que ele te chama para você fazer, ele te chama para participar, não para fazer. Ele te chama para você comungar, para um relacionamento com ele. O chamado de Jesus vem para que nós participemos da sua obra. Não vem para aumentar fardo sobre ti. É por isso que eu tenho falado aqui nessa igreja, que se você for a vir à igreja e ter a sensação de que o pastor está a aumentar o teu fardo, então você precisa de tomar cuidado com a tua alma. Porque o trabalho de Jesus, quando chama uma pessoa, ele não vem aumentar o fardo da pessoa. Assim como os fariseus faziam. Os fariseus, quando as pessoas vinham até ele, eles colocavam fardos pesados sobre eles, sobre as pessoas, que dificultava cada vez mais a vida espiritual deles. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Ok, eu sou ser humano. Sim ou não, pessoal? Posso? Já está. Aleluia. Ok. Os fariseus, eles colocavam fardos pesados. E eu tenho falado aqui nessa igreja, e é o meu maior trabalho e luta, nunca colocar fardo pesado sobre ti. Porque Jesus, quando te chama, ele chamou a cada, vocês estão agora a me ouvir, ele te chamou particularmente para você participar da glória que ele recebeu do Pai. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 18, a lei vem de Moisés, mas a graça e a verdade veio de Jesus Cristo. O ministério que Jesus Cristo recebeu é composto de graça e de verdade. O apóstolo João, quando escreve, ele diz: nós vimos a sua glória. A glória que o apóstolo João viu em Jesus é a glória que, quando ele chama a pessoa, ele chama para que o homem comungue, participe daquela glória que ele está vendo em Cristo. Vamos ler juntos Hebreus, que você abriu, para que você tenha certeza com Bíblia que Jesus recebeu um ministério do Pai. Aleluia, meus irmãos. Hebreus 8. Você verá que Jesus recebeu um ministério de Deus Pai. Se você puder abrir 2 Coríntios 3, abra, porque vamos logo pular para lá, para nós compactarmos. Fazemos um paralelo disso que estamos a ler agora. Hebreus 8. Aleluia, meus irmãos. Jesus nos chama para participar da glória que ele recebeu. Aleluia. Hebreus 8, versículo 6, diz assim: mas agora, tanto ele fez o quê? Recebeu um ministério mais o quê? Excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores o quê? Promessas. Aqui no capítulo 8, versículo 6 de Hebreus, vemos que Jesus recebeu um o quê? Ministério. Vocês vão entender já o que eu estou tentando dizer. Abra 2 Coríntios 3, você verá algo que o apóstolo Paulo diz também. 2 Coríntios, capítulo 3. Estão aí, pessoal? Estão aí, pessoal? Versículo 7 diz: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será maior glória o ministério de quem? Não percebi, o ministério de quem? Do Espírito. Olhe para mim. Jesus, ele manifesta o ministério do Espírito. E quando eu falo que a primeira coisa que ele chama a pessoa é participar da obra do ministério, a obra do ministério, quando eu falo de participar, significa que ele chamou-nos para desfrutar do amor. Ele nos chamou para testemunhar a graça e a verdade que manifestam-se. Ele chama as pessoas para poderem provar da cura, da transformação.
Ele chama as pessoas para experimentar a salvação. E quando alguém prova, desfruta do amor, ela desfruta do amor, ela testemunha a graça e a verdade, ela vive pela graça. Se alguém, ela começa a ser alguém que prova o poder da cura, da renovação e da transformação, é que ela está participando da obra do ministério naquele momento. Aleluia, meus irmãos. Amém. Ela está participando da obra do ministério. No livro de Mateus 22, nós vemos um rei que ele manda convites. Ele diz para os seus convidados: venham, está tudo pronto. Está tudo pronto, venham. O que o rei está a dizer, fazendo quando ele envia convites? É um convite não para virem trabalhar, é um convite para eles virem fazer o quê? Participar, para virem desfrutar. É assim que Jesus, quando ele chama a pessoa, em primeiro lugar, ele não te induz para você fazer obra. Ele não te chama para te dar cargos. Primeira coisa, ele te chama para desfrutar, para participar da obra do ministério, desfrutar do amor, experimentar a transformação e a salvação. Você provar a cura, provar a transformação e a renovação na tua vida. Jesus Cristo chama as pessoas para cear. Apocalipse 3:20 diz: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quando diz cear com ele e ele comigo, significa é um momento de comungar. Você e Cristo. Ele diz, eu vou comungar com ele e ele vai comungar comigo. Ele vai participar daquilo que é meu. Vai participar da glória. Ele vai participar da alegria que eu recebi do Pai. Ele vai participar da transformação, do poder da cura, da renovação. É a primeira coisa que ele chama as pessoas. É para participar, é para comungar. Isso mostra que a maior prioridade de Deus, em primeiro lugar, não é te tornar pastor, te tornar uma pessoa que tem um dom. A prioridade de Deus é participar da obra. Provar das virtudes que estão no mundo espiritual. Amém. Amém. Essa é a primeira coisa. Ele chama-me para desfrutar. Uma vez, alguém foi perguntar a Jesus assim: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Alguém foi perguntar para Jesus: o que devo fazer? O que temos que fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus olhou para ele e disse: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou. As pessoas estão acostumadas que a obra, ela se faz. Elas estão acostumadas que a obra do ministério é algo execuível, é algo que tem que se injetar força, que em primeiro lugar são responsabilidades e são títulos. Assim como essas pessoas que foram questionar a Jesus em João 6, perguntaram: o que temos que fazer para realizarmos as obras? E se você puder dizer para alguém isso, fazer a obra de Deus é você crer, é desfrutar, é participar de Cristo. Jesus, quando fala essa passagem, essa palavra, ele estava a trazer uma realidade nos homens, que em primeiro lugar, eles devem ter como primeira coisa na sua vida, participar. Eles devem experienciar os encontros com Jesus. Eles devem experienciar algo extraordinário. E a Bíblia diz que Marta, ela se encontrava muito atarefada fazendo trabalhos. E Maria, olhe para mim, irmão, o que Maria estava a fazer nos pés de Jesus Cristo sem estar ocupada com nenhum trabalho? O que Maria estava a experimentar nos pés de Jesus? Não ocupando isso com nada. Ela só estava ali nos pés de Jesus. Marta toda ela atarefada. Maria recebia mais do que Marta em pé. Maria estava a receber muito mais. Ela estava a desfrutar, estava a participar da glória que Jesus Cristo havia recebido do Pai. Ela estava a participar do amor naquele momento. Ela estava a participar da transformação, de uma renovação no seu coração.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: eu tenho um desejo de vir ter convosco. E o meu maior desejo, quando eu quero ter convosco, é de partilhar um dom com vocês, para que vocês sejam ajudados e sejam fortalecidos. Romanos 1, versículo 19. Versículo 11, isso aqui é. Eu quero ir ter convosco para partilhar um quê? Um dom. Eu quero que vocês participem daquilo que eu tenho. Experimentem aquilo que eu tenho neste momento. Experienciem. Amém, meus irmãos? Amém. Participar daquilo. Para Deus, a maior prioridade que Ele tem quando Ele olha para os seres humanos não é nos encher de responsabilidade e de tarefas. E nem tão pouco quando você vem à igreja. Em primeiro lugar, você tem que... uma das coisas que deve começar a entender é essa. Jesus me chamou para eu participar, eu ter um relacionamento pessoal com Ele. Para eu comungar com Ele. Para eu ceiar com Ele. Ele não me chamou aqui e eu sinto isso, sinto uma responsabilidade de que posso estar a falar, talvez, eu não sei se eu faço isso, mas é um alarme que está em meu íntimo. Deus, será que eu não estou a encher as pessoas de um olhar para eles fazerem a obra física? Eles não estão a participar da tua obra em primeiro lugar. Eles não estão a desfrutar do amor. Eles não estão a desfrutar, sabe? Quando você está na fase de participar, é uma fase de receber de Jesus na sua vida. É uma fase de você receber as coisas de Deus. É uma fase em que você tem que receber as virtudes. O apóstolo Paulo nos ajudou muito. Ele nos deu uma pequena lista entre a Bíblia, num dos seus escritos. Ele nos deu uma pequena lista do que o crente ele experimenta quando ele participa da obra de Cristo. Quando ele participa, ele comunga. Ele nos deu alguma lista. Você está no livro de Hebreus, sim ou não, pessoal? Volte para o capítulo 6 de Hebreus. Veja a lista que o apóstolo Paulo nos deu do que acontece quando alguém participa da obra do ministério. Aleluia, meus irmãos. Será que estão a entender isso? Hebreus 6, versículo 4. Eu encontrei aqui a pequena lista. Ele diz assim: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, agora vamos lá ver a pequena lista, que experimentaram o dom celestial, tiveram a comunhão com o Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Aleluia, meus irmãos. Amém. A pequena lista que o apóstolo Paulo nos dá do que acontece quando alguém está na fase de participar da obra do ministério de Jesus Cristo é essa. Olhe para mim. Ponto número 1. Ele diz: experimentar o dom celestial. O dom celestial experimentado por ti. Quando você está na fase de participar da obra do ministério de Jesus. Segunda coisa, o apóstolo Paulo diz: aqueles que tiveram comunhão com o Espírito Santo. Quem está na fase de participar da obra do ministério de Jesus, ela terá comunhão com o Espírito Santo. Que é o que nós estamos a tratar nos meios de semana. Sim ou não, pessoal? É o que estamos a tratar no meio de semana. A comunhão com o Espírito. Toda pessoa que não está a se engajar em fazer a obra, mas está a participar dela, ela tem mantido comunhão com o Espírito Santo nesse preciso momento. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que experimentaram a boa palavra. Esse experimentar a boa palavra são momentos de meditação e leitura. Um momento em que o crente, quando ele está a ler a Bíblia, ele vai ter uma convicção profunda das coisas que ele lê. Que é uma coisa que eu já falei convosco um dia. Às vezes é bem provável você ser um crente que nunca trancou-se num quarto, teve o teu tempo de ler a Bíblia e ter um tempo em que a Bíblia comunica-se tanto contigo. Você experimenta uma convicção profunda na sua vida. Um momento em que você lê não para ensinar ninguém,
Nem sequer para você querer se colocar acima. É muito de você experimentar a boa palavra. A Bíblia te leva horas e horas de leitura, da tua atenção. No momento que você participa da obra, não fazendo, você participa. A Bíblia, ela torna-se algo que você leia com muito. Ela vem te edificar. É para isso que Cristo te chamou. Para participar. Para um relacionamento. Quarto, Paulo diz: essas pessoas experimentarão os poderes do mundo vindouro. Quem já foi salvo, quem já passou do novo nascimento, sabe o que eu vou dizer agora. Chega uma fase, olha para mim, chega uma fase na tua caminhada espiritual, que quando você é recém-nascido na fé, você está naquela fase em que Jesus está a participar. Você não fala nada nesse tempo, você não ensina nada nesse tempo. É o tempo de você receber. Você experimenta os poderes do mundo vindouro. É um momento em que você tem certeza profunda da existência do reino dos céus. É um momento quando você diz experimentar os poderes do mundo vindouro. Uma das formas, uma das coisas que o crente experimentará quando ele tiver a participar, ter um relacionamento com Jesus, ele vai experimentar os poderes do mundo vindouro, certeza da salvação, alegria da eternidade, alegria de estar salvo. Quem lembra-se daquele tempo em que você era a criança de Jesus? Você pensava, eu tenho vontade de ir para o céu agora. Uma alegria enorme invadia o teu coração. Dizia, eu quero ir para o céu. Eu quero sair daqui desta terra. Experimentaram pessoas que participaram da obra do ministério que eu estou a falar aqui agora. Tiveram um momento de alegria eterna em que não há nada que tire a alegria que eles vão ter. Elas terão experimentado nesse tempo. É difícil encontrar um crente que tenha sede do reino dos céus, mas ele está fazendo a obra. Ele faz a obra. Ele até pode varrer a igreja, ele inclusive até pode pregar como pastor, ele inclusive pode ensinar, ele pode fazer muitas coisas, mas parece que ele nunca experimentou os poderes do mundo vindouro. E Paulo disse que isso é o que acontece quando alguém participa da obra do ministério. Ela vai experimentar os poderes do mundo vindouro. Ela vai dizer, eu sei que o Senhor existe. Eu tenho a certeza 100% no meu íntimo que o reino dos céus existe. É uma fase em que ela experimenta o poder de Deus. Aleluia, meus irmãos. Isso vai te acontecer. Nessa pequena lista que o apóstolo Paulo nos deu aqui, nós conseguimos entender que é possível estar numa fase em sua vida de grandes comunhões com o Espírito Santo. A fase... Deixa-me te dizer isso. Todos os apóstolos de Jesus Cristo, antes de realizarem a obra, participaram primeiro da obra. Antes deles serem delegados para irem fazer missões, eles tiveram tempo de comungar, de um relacionamento pessoal e achegado com Jesus Cristo. Esse tempo, Jesus, uma vez os apóstolos foram até ele e alguns homens perguntavam, por que você não, os seus discípulos e você não jejuam? Jesus disse, eu estou aqui ainda. Estou na fase deles não jejuarem. Eles não podem jejuar. Estão na fase de participar das coisas. Não era suposto, como vocês agora me ouvir, no primeiro dia que você chegar à igreja, te recomendem jejuar. Eu não recomendo, ultimamente, eu não recomendo ninguém jejum. Ultimamente eu não recomendo ninguém jejuar. Não recomendo, às vezes o jejum que a pessoa faz é tão pesado, tão castigante, que nem ela não está entendendo o que está fazendo quando está a jejuar. Ela não tem ideia do que está a fazer. Jesus disse para os apóstolos, vocês não é para me encherem com jejuns agora. Não jejuem. Apenas participem do que está servindo a vocês. Antes deles serem fazedores,
executadores da obra, participaram em primeiro lugar. O apóstolo Pedro disse em sua segunda epístola: nós estávamos lá. Ele diz, eu gosto dessa passagem, dessa palavra que o Pedro diz, nós estávamos lá. Gente, se alguém um dia daqui a 10 anos for a perguntar quem foi o franzino, quem foi o Holdman, e alguém aparecer no vosso meio, é o seguinte: eu participava daqueles cultos, eu estava lá. No tempo em que participávamos daquilo tudo que estava acontecendo, Pedro está a dizer, nós estávamos lá. Quando o Filho de Deus se manifestou, nós ouvimos as palavras da eternidade. Nós participamos. Nós vimos Moisés, Elias, momentos de experiências. Nós vimos a multiplicação dos pães. Nós estávamos lá, participando. O apóstolo João, ele também quem diz, eu gosto muito é uma versão que eu tenho lido, é boa, versão mensagem, ela diz, o apóstolo João no livro 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 2, ele diz, nós estávamos lá, participando de tudo, e o que nós vimos foi extremamente maravilhoso. A vida se manifestou diante dos nossos olhos. Nós participamos de tudo. Você está a imaginar, se você for perguntar agora para os apóstolos, qual foi o momento mais agradante na vossa vida? Pedro não vai te dizer que foi no tempo em que ele pregou em Roma e Nero perseguia ele. Ele não vai te dizer que foi o melhor momento da vida dele. Se você for ter com os apóstolos perguntar, qual foi o melhor momento da vossa vida? Vão te contar de momentos de participar. Vão te contar daquela madrugada aquela madrugada da transfiguração. Nós vimos coisas, nós participamos, sentimos coisas nos nossos corações que vocês mesmos estão a ouvir. Possivelmente não sabiam que vocês vão participar do que nós participamos lá. Mas nós estivemos lá a participar. Eles vão te perguntar, você tem ideia o que significa? Pegar-se água e meter-se numa talha, depois dali sair vinho. Eles vão dizer que, irmão, nós vimos a vida manifestar-se e andar no nosso redor. Foram dias maravilhosos. Pedro, ele não vai te citar quando a sombra dele curava pessoas. Não. Diz, olha, eu vi Jesus. Quando a voz do céu foi dirigida a ele dizendo, este é meu filho amado. Tentam lá imaginar que tipo de voz era aquela que os apóstolos ouviram naquele dia. Acham que é uma voz como essa? Que estava saindo agora desse veículo. Que tipo de voz eles teriam ouvido, meus irmãos? Que presença maravilhosa. Pedro disse, Senhor, queres com que nós armemos tendas agora? Uma para o Senhor, outra vamos arrumar para Moisés e Elias aqui. Esqueceram-se deles próprios. Era tão maravilhoso estar ali. Jesus olhou para ele, pô, maravilha estar aqui. Eles queriam passar mais tempo naquele monte. Era o que eles testemunhariam mais para nós. Nós estivemos lá participando de tudo. Antes de nós fazermos as obras, nós participamos. Nós vimos a vida nos nossos olhos. Aleluia, meus irmãos. Nesse contexto de João, a participação, ela tem 3 sentidos. Tem 3 sentidos do corpo humano que tem que te tocar a participação da glória de Jesus Cristo. O que o apóstolo João diz em 1 de João? Nós ouvimos. Aleluia, meus irmãos. Amém. Nós fazemos o quê? Ouvimos. Nós ouvimos. Primeiro sentido do teu ser em que tem que participar, tem que comungar, tens que usar. Primeiro sentido, a qual é usado para comungar e participar da glória do Filho, são os ouvidos. O apóstolo João disse, nós ouvimos. Falamos de palavras da vida eterna. Comungaram daquilo que eles ouviam e aprendiam de Jesus. Pedro uma vez disse para o Senhor Jesus, aonde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eles participaram com o primeiro sentido, os ouvidos. O primeiro sentido do corpo humano que é usado para participar e que os apóstolos usaram para participar da glória foram os seus ouvidos. Eram palavras extraordinárias. O apóstolo Paulo também, ele teve vários momentos de participação.
pelos ouvidos. E Paulo disse que ele ouviu palavras inefáveis. Palavras que chamaram aquelas palavras de fontes, águas da vida eterna. Quando você encontra crente que não tem esse sentido aqui aguçado, ele não participa do seu ouvido. Está difícil hoje em dia ter discípulos que vêm só para ouvir. Pessoas não gostam de ouvir. Pessoas não deliciam se ouvir. Eu falei uma coisa com o irmão Pedro, uma vez que ele está muito perto. Eu disse, sabe uma coisa que eu fiz? Eu antigamente anotava muitas das minhas experiências em cadernos e em telefones. Houve um dia em que eu tomei uma decisão, anos atrás. Apaguei tudo que eu tinha no celular. Até na altura eu comentei, inclusive com a irmã Norça, parece, não me recordo. Apaguei tudo que eu tinha no celular. Todos os cadernos que eu anotava experiências, todos eles afastei de mim. Algumas coisas apaguei, rasguei, queimei. Eu disse, Senhor, tudo aquilo que eu sei, que eu experienciei, meto dentro de mim agora. Só quem tem sentido de ouvir, quando estiver diante de mim, vai me impulsionar para eu falar e ouvirá palavras que vão passar horas e horas a ouvir e não se cansar de ouvir o que eu estou a falar. Me recordo de tempos em que eu ficava horas e horas com pessoas só a ouvirem. O irmão Pedro tem feito uma coisa e nós temos feito isso. Toda vez que ele faz questão de, eu não sei se é verdade, ele faz questão de gravar até, está já a gravar, não é verdade? Acho que ele grava basta me encontrar, uma das coisas que ele faz, ele segura o seu celular e entra, e deixa o telefone aqui. Eu percebi isso faz tempo, só que eu deixei. Paramos 2 horas de tempo na estrada a falar, por todas as atividades, a ouvir. Esse sentido aqui é um sentido que os apóstolos usaram para participar de coisas da obra do ministério de Jesus Cristo. O ouvido. Tiveram momentos extraordinários do que eles ouviam, palavras que não se repetiam e nenhum homem conseguia falá-las. Você tem participado da obra do ministério de Jesus Cristo pelos seus ouvidos? Segundo sentido que é usado, o apóstolo João disse, nós ouvimos e nós vimos. Nós fizemos o quê? Vimos. Então eles participavam com os seus olhos. Haviam experiências que eles tinham com o que eles viam. Os sinais que Jesus Cristo fazia. Paralítico, quando eles viam leprosos a andar. Aquilo não era uma mera fantasia. Era um modo de participar da glória. Não ignorar o que eles estavam a ver. O terceiro sentido, ele diz, o que nós ouvimos, o que nós vimos e o que nós fizemos o quê? Tocamos. Fizemos o quê? Tocamos. Não percebi o que nós fizemos, meus irmãos? Tocamos. Nós provamos, tocamos, sentimos a mesma coisa. Ah, irmão, eles participaram de quase tudo em todos os sentidos. Pelos seus ouvidos, pelos seus olhos e pelo toque. Jesus quando ressuscita, dizem, esse é um fantasma. Jesus diz, toque em minha mão. Toque agora em minha mão. Meta teu dedo agora na minha mão. Eles meteram. Ele era o Messias. Quando eu falo de tocar, eu estou a falar no sentido de aquilo que você vai experimentar. Oh, irmão, há um dado tempo, gente, que você precisa, quando participa da glória, o teu corpo também ele entra em ação. O teu corpo também ele entra em ação. Você não, quando você participa, o teu corpo reage. Não sei se vai começar isso de uma tremedeira no teu corpo, eu não sei. Se isso vai começar talvez de um sentimento de querer gritar, de repetir o nome de Jesus no teu coração. Eu não sei como é que isso vai ser, mas eles tocaram. E nós, quando participarmos também da obra do ministério de Jesus, teremos que tocar. Senão não é completa a nossa participação. Não é completa. Aleluia, meus irmãos. Amém. Não é completa a nossa participação.
Será que vocês têm participado da obra do Ministério de Jesus Cristo, pessoal? Ela tem benefícios. Aleluia. Amém. Ela tem o quê? Benefícios. Primeiro benefício que tem participar, não fazer, mas participar. Primeiro benefício, ela te torna uma testemunha. Você torna-se um testemunho. Aleluia. Você torna o quê? Testemunho. Você torna o quê? Testemunho. Quando o apóstolo Pedro, para quem não sabe, os discípulos, os apóstolos tiveram um grande problema no tempo do seu ministério. Haviam pessoas que duvidavam da natureza de Jesus Cristo. Duvidavam se Jesus Cristo era filho de Deus. Uma das coisas que o apóstolo Pedro ele faz por causa dele ter se beneficiado e ele ser uma testemunha, ele disse: nós estávamos lá quando a voz foi dirigida do céu para Jesus dizendo: este é meu filho amado. Pedro podia se levantar e dizer: ninguém tem que chamar Jesus de homem. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Nós estávamos lá, nós participamos de tudo. Nós somos testemunhas daquilo que estamos agora a transmitir. E Pedro diz: nós não pregamos fábulas, não pregamos mito para vocês. Quem participou é testemunha. Quando fala de cura, ele não está falando de uma coisa que ele leu numa revista. Ele participou, ele é testemunha. Amém, meus irmãos? Amém. Ele é testemunha. Ele quando até diz o seguinte: irmão, a cura, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Ela não está falando de uma fábula. Pedro disse: nós não pregamos fábulas engenhosamente criadas por homens. Nós pregamos a palavra viva de Deus. Nós somos testemunhas. Quando nós vos pregamos Cristo, quando nós vos pregamos o seguinte: coloquem vossa confiança em Jesus. Nós somos primeiras testemunhas que a renúncia produz vida. Não estamos a pregar fábulas. Esse é o primeiro benefício. Você torna-se uma testemunha ocular. Alguém me entenda? Diga amém. Amém. Alguém já me entendeu, pessoal? Segundo benefício, quem participa da obra do mistério de Jesus Cristo, ela vai sofrer e vai ter nela uma mudança. A participação vai te moldar, vai te transformar por completo, não parcialmente. Ela vai te transformar por completo. Irmão, se você puder entrar numa botija de água agora, você não me dirá que apenas sua cabeça que vai molhar. Se você entrar agora num tanque cheio de água, nesse preciso momento, vamos lá na lógica. Se você agora ser submetido dentro de um tanque cheio de água, tua cabeça apenas é que vai molhar. Sim ou não, pessoal? É? Sim. Todo o teu corpo. Quando quem participa, Jesus diz: eu cearei com ele e ele comigo. Quando alguém participa, ela vai ter uma mudança. Ela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Eu tenho dito isso e eu reafirmo, pessoal. Quem lê a Bíblia e lê a Bíblia de como ela diz e no sentido em que ela fala. Eu falei inclusive com o irmão Pedro uma vez sobre algo, disse, sabe? A Bíblia não pode ser lida para entender do seu jeito, senão ela não será a verdade que te liberta. Se você entender do teu jeito, dizer que, olha, pelo menos o que eu entendi, é a tua concepção. A verdade liberta. E enquanto você lê a Bíblia, tem que examinar as Escrituras até encontrar a verdade nas Escrituras que liberta. Porque se você dizer que eu li, eu entendo o que está escrito ali, será como jovem rico, já aprendemos sobre isso, tudo isso tenho feito, mas nenhuma transformação. A Bíblia não se entende do seu jeito. A Bíblia não pode ser interpretada na sua lógica ou na sua concepção. Eu entendi apenas do meu jeito. E eu vejo pessoas que vêm às vezes e dizem: eu quero entender aquilo que eu acho que é verdade. Não te libertará essa passagem. Tem que ser a pura verdade divina que você tem que entender quando lê a Bíblia. Ela vai te libertar. Se não chegar, a tua meditação não te fazer chegar à verdade, nunca serás liberto. Nunca serás salvo. Não importa se te convenceu ou não o que você viu. Amém. Amém. Ela foi pregada, ela foi escrita.
Quem participa, ela vai ser transformado. Gente, se nós temos alguém que está servindo na igreja, mas não tem caráter, ela não participou. Ela não comungou. Ela não esteve lá. Quem esteve lá foi transformado. Impossível. Amém? Amém. Terceiro benefício de participar. O terceiro benefício, ela traz participar da obra do ministério de Jesus Cristo, traz confirmação ao coração do homem, certeza profunda. Aleluia. Amém. Olha para uma coisa. Os apóstolos, eles não escreveram os evangelhos à medida em que cada episódio ia decorrendo. Estão a entender? Os apóstolos não escreveram os evangelhos. Hoje, por exemplo, houve a multiplicação. Eles não foram para casa escrever. Hoje eles viram leprosos a ser curados. Não foram ir escrever, não. Havia muitas dúvidas ainda. Havia muitas o quê? Dúvidas. Muitas dúvidas neles. Precisava de algo que viesse confirmar. Os manuscritos do Novo Testamento, os evangelhos, eles foram escritos muitos anos depois de Jesus Cristo ter ido embora. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus Cristo vai embora e eles já têm depois, aquela participação lhes trouxe algo extraordinário no seu coração. É como se, eu vejo como se eles tivessem agora o seguinte: agora nós temos certeza, ele era o Messias. Cada um no ano 50 depois de Cristo, outro não sei, talvez no ano 30, outro não sei em que ano, ele pega a sua caneta e diz: irmãos, eu quero vos relatar o que eu vivi. E começaram a relatar. Sentido de confirmação. A confirmação fará com que muitos de vocês que estão aqui nesse lugar tenham ou seja, participar trará confirmação das coisas na vossa vida. Trará a clareza das coisas na vossa vida. O apóstolo João diz: a vida se manifestou diante de nós e agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. Sem dúvida, sem medo, com ousadia, nós contamos tudo a vocês. Eles tinham certeza. Eles tinham o quê? Certeza. Um dos grandes evangelistas no mundo passou de uma experiência muito difícil na vida dele. Ele pregava em ginásios, em estádios. A fase mais escura da vida dele, sabe qual foi? Quando ele duvidou da Bíblia, ele ainda pregava. Ele teve dúvida da Bíblia. Ele duvidou da Bíblia. E ele falou abertamente. Morreu agora em 2010 ou 11. Está velho, com 100 anos de idade. Ele conta que ele teve uma fase muito complicada da vida dele. Foi quando ele duvidou da Bíblia Sagrada. Ele disse que precisava de confirmação. Ele precisava de certeza, porque ele pregava a Bíblia. Você não está entendendo o que significa até para nós, pastores, duvidar, não ter certeza das coisas. É muito doloroso. Ele conta que ele levou a Bíblia e foi para a mata da casa dele. Ele já era grande, conhecido, renomado. Ele falou isso publicamente. Ele foi para a mata e disse: Deus, eu prego essa Bíblia por anos, mas eu estou a duvidar dela. Eu duvido. Se o Senhor realmente me chamou para esse trabalho, confirme ela em mim. Ele diz que uma alegria, certeza subiu no coração dele. E na próxima cruzada em que ele entrou com a Bíblia levantada e todo mundo tirava as fotos, e a primeira coisa que ele falou na plataforma quando subiu é: a Bíblia é a palavra de Deus. Todo mundo aplaudiu no estádio. Confirmação, não é você ler todos os dias, é ter confirmação de que ela é divinamente inspirada por Deus. Não é apenas um manuscrito normal. E quando você participa, ele
por algum momento, se aquela dúvida entrou, é porque ele se engajava muito em pregar e estava a esquecer o momento, que é muito crucial, mesmo depois que você vai servir, de comunhão com Deus. Ele pregava bastante, mas já não estava a ter tempo para ele ouvir Deus. Há quem está no nosso meio hoje pode estar com muitas dúvidas sobre muitas coisas. E a única coisa que vai te trazer certeza não é atrás de mais Bíblia, você ler mais, baixar mais livros, muita gente faz isso, baixa mais livros, baixa mais PDFs, quer ler mais coisas. Irmão, não é isso, só vai te aumentar dúvidas. Deus está te chamar para participar. É lá onde você vai ter certeza das coisas. Diga amém. 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 Quando você sente que está com dúvidas, não procura mais informações. Tranca a porta do quarto. Entra com a Bíblia. Desligue o telefone. Desmarque todas as suas saídas. Ou vai para a igreja, lugar silencioso. Vai para a igreja. Você sabe que essa hora esse dia ninguém está. Sozinho. Deus, estou completamente carregado de dúvidas aqui onde eu estou. Comece a orar. E na hora que você estiver a orar, Jesus virá cear contigo. As dúvidas todas vão embora. Gente, se nós não formos a participar, vamos perder esse benefício aqui. O benefício da confirmação das coisas. Amém? Há quem está aqui hoje e possivelmente pode estar ainda com dúvidas do seu pastor. Quem vai lhe dar confirmação de que a oração é solução para ti, jovem, adolescente? Jesus, participe. Entre no estado de comungar com Ele. Você vai contar e contar esses momentos na sua vida. Amém? Amém. Você vai contar tuas experiências divinas. Teus encontros. Você vai contar como é que você venceu, parou de beber. Como é que você parou de fumar. Você vai contar como é que você parou. E como é que você tornou-se um cristão salvo? Jesus está fazendo um chamado nessa manhã. E o chamado está lá no livro de 1 Coríntios 1, que nós lemos agora. Deus nos chamou para fazermos o quê? Para um relacionamento. Nos chamou para o quê? Um relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré. Não nos chamou para servir. Há um grande perigo, pessoal. Por que na igreja, aqui na comunidade, somos impedidos de fazer certas atividades por mim? Você pode se questionar. Há um princípio que eu falo, eu quero que até os evangelistas ouçam isso. A obra, quando for para ser feita, ela tem que ser feita preservando a espiritualidade de tudo. Porque se você for a fazer a obra sem a espiritualidade de tudo, não adianta fazer. A espiritualidade de tudo, sabe o que significa? Fazer a obra mantendo a consciência pura. Fazer a obra mantendo a sinceridade. Fazendo a obra tendo temor e amor no coração. Fazendo a obra sem discussão. Quando você encontra pessoas a discutirem, a fazerem a obra, já não estão na espiritualidade há muito tempo. E não adianta fazer o que eles estão a fazer. Deus não recebe obras físicas. Sobretudo o que se faz na espiritualidade tem que se manter, preservar isso. O quê? A espiritualidade. Se eu chamar uma pessoa que não é espiritual aqui para fazer as coisas, gente, você não tem ideia. Quando eu servia na minha igreja lá como obreiro, eram gestos que funcionavam. O pastor comunicava-se conosco. Eram gestos. Era mímica 100%. Não se falava em voz baixa. Traz lá alguém que não é espiritual a fazer algo. Vai gritar aqui no meio dos corredores da igreja. Eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Espiritualidade, irmão, quando você serve.
Onde que você aprende isso? Não é fazendo a obra, é na participação. Onde você aprende, recebe o temor, desfruta do temor, desfruta da obediência, desfruta da salvação na sua vida. Aleluia, meus irmãos. Tudo começa daqui, de participar. E quem nós vamos participar? Lembram que eu citei Mateus 22? Do rei que convidou pessoas para irem participar da festa do casamento do filho? Sim ou não? O rei disse: venham, já matei, abati minhas melhores crias. A minha questão hoje é: a quem nós vamos nesse convite comungar? Nós vamos comungar Cristo. Ele propriamente deu seu corpo para os homens poderem comer. Levou seu sangue para nós bebermos. Temos que participar. Ele deu-se a si próprio. Ele é o cordeiro que foi imolado, que foi morto e com quem vamos comungar. Deus nos chamou para um relacionamento com o seu Filho Jesus. É a Ele que nós vamos comer. É a carne dele. No livro de João 6, ele disse para as pessoas: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte em mim. Significa quem não participa. Quem não participar desta obra, da glória que eu lhe trago, não tem parte comigo. Eu quero participar. O convite hoje é esse que vem sobre ti, irmão. Não é para você estar aqui hoje a ser dado um título. Não. O convite hoje é para você vir comungar do que Cristo tem. Da glória, da virtude, do amor, da transformação que Ele possui. Ele te chama para você comungar dessas coisas. Aleluia, meus irmãos. Todos os apóstolos de Jesus primeiro participaram. Hoje é teu dia de participar. Hoje é teu dia, a partir de hoje, de você passar a ter um relacionamento com Ele. Moisés disse: o que adianta ter a tua lei na minha boca? O que adianta enquanto eu não te conheço? Irei para onde se eu não te conhecer? Tenho a tua lei na boca, mas não participei de nada. Eu conheço a sua palavra de decor, mas nunca provei a cura, nunca provei a transformação e a renovação. Nunca senti o amor de Jesus. Houve um episódio, a Ritz está aqui, ela estudou comigo, ela se esteve nesse tal dia, ela vai recordar-se, Ritz, ela está aqui. Houve uma vez que eu não estava no instituto, eu saí da minha sala, parei numa árvore. Todos estavam a passar, eu chamava-os para perto de mim. A Ritz acho que esteve nesse dia. Eu chamava todos para perto de mim, mas ele disse: é para que eu disse, só venham. Entulhei pessoas ao meu redor. Eu disse: eu só queria vos ver. Alguns começaram a rir, alguns que entendiam o que eu fiz. Eu disse: Jesus nos ama muito, sabiam disso? Jesus te ama. Jesus vos ama. E é um louco que faz essas coisas, chamar estranhos para perto só para dizer essas coisas. Participar do amor. Não adianta nada eu estar aqui a pregar se eu nunca senti-lo no meu coração. Não adianta nada eu falar em língua, mas eu nunca provei do seu toque. Nunca o toquei. Nunca. Nunca ouvi palavras que ficaram marcantes na minha vida, que eu nunca mais esqueço delas. Não adianta nada. É como se fosse algo que vai ser esquecido um dia. Um dia vou esquecer o que eu fiz. Se eu estou a pregar para ser aplaudido por vocês, meu minuto de fama vai acabar daqui a alguns minutos. Viverei mais 7 dias. Não quero aplausos. Ele tem que me satisfazer no meu coração. Você já participou dele? Já o tocou? Já o viu? Já ouviu? E já foi beneficiado como uma testemunha ocular? Coma dessa obra. Coma do cordeiro. Não tenha medo. Coma o cordeiro. E beba o seu sangue.
coma. Ceie com Ele. Ele está aqui hoje para vocês desfrutarem. Só você e Ele. Amém? Um relacionamento. Participar, comungar. Você quer isso na sua vida? Você quer isso no teu coração? Se você quer isso, hoje começamos a fazer isso. Quero terminar com a citação que Paulo deu. Há uma citação que ele deu aqui. Ele diz: irmãos, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e o sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Aleluia. Amém. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa que somos nós, se conservamos firmes até o fim a nossa confissão e a glória da esperança. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Participante. Você é um participante dessa obra? Não é dar dinheiro na igreja para ela crescer e ser participante. Estão a entender? Não é pegar folheto e evangelizar e ser participante. Não. Ser participante é desfrutar de Cristo na tua vida. É isso. Estou a te aumentar o fardo nessa manhã? Eu estou a vos aumentar um fardo? Jesus me chamou para ter um encontro, sim ou não, pessoal? Eu espero que eu não esteja a aumentar o fardo sobre ti. Eu estou a fazer isso? Eu estou a aumentar o fardo sobre ti. Meu maior desejo. Sou um homem dotado de imperfeições. Eu sinto que você tem o teu direito de me estranhar ao olhar para a minha cara. Não me inspira confiança o pastor Jacim. Tens tua razão. Mas há vezes que quando alguém é falso, ouça as palavras dele apenas. Ele está a falar a verdade, então viva. Esquece aí. Por favor. Às vezes vocês perdem muito em achar que a pessoa é falsa e vocês não lidam com ela. Muitos vocês chamam de falso aí no mundo. São as pessoas que mais vão vos ensinar nessa vida. Esqueça, ouça. Ele está a falar o que bate com a doutrina. Nem conheço doutrina para comparar. Está a falar o que então? Você não sabe nada. Oxe, você tem que saber da doutrina para comparar, não é verdade? É ou não é verdade? Mas não sabe nada da doutrina, não entende nada sobre o mistério, não entende nada. Há de citar só Mateus, João 3,16 só. Me explica lá sobre o rei, me explica lá sobre o segredo para comparar. Irmão jovem, Jesus está à tua espera nessa manhã. E eu quero que você venha hoje, se você diz: eu nunca participei de nada de Cristo, pelos ouvidos, pelos meus olhos e pelas minhas mãos. Hoje eu quero, é a tua oportunidade.